Olá, você que me acompanha aqui no Bate-Bola, no lance, de olho nesse lance que é um lance muito genial, talvez uma das cabeças mais privilegiadas do futebol brasileiro, René Simões, técnico, medalhista de prata nas Olimpíadas, precursor de seleções como a Jamaica, como sistemas táticos. Eu me lembro, René, estava me lembrando hoje, quando a seleção precisava de um novo coordenador, antes do Juninho, nem me lembro quem é que assumiu, o seu nome foi muito falado. Sabe, René, hoje eu gostaria muito de te ver à frente da seleção brasileira de futebol masculino, porque o que você implantou no futebol feminino foi algo memorável. Muito bem-vindo a este bate-bola comigo, Rodrigo Viana, agora no lance, René. E a gente quer te ouvir, a gente sempre quer te ouvir, porque daí só sai coisa boa. Obrigado, Rodrigo. Parabéns aí, você que vem galgando os estágios, né? Depois de ter saído da televisão, você agora está fazendo trabalhos maravilhosos e dentro de um nicho que veio para ficar. Esse é o nicho que veio para ficar, não tem jeito. Os streams vão tomar conta de tudo. E eu me lembro que em 2004 eu voltei da seleção das Olimpíadas em Atenas, e aí eu comecei a receber uma série de convites para palestrar, né? Eu disse, eu não sou palestrante, eu sou um treinador de pessoas. Eu disse, deixa eu começar a assistir algumas palestras, e fui ver uma palestra do presidente da Nokia, em 2004, e na palestra ele mostrou o celular e disse assim, gente, o que é isso aqui? Todo mundo respondeu, obviamente, isso é um celular. Ele disse, vocês estão enganados, isso aqui logo, logo será a vida na palma da mão. Tudo o que vocês precisarem, tudo que vocês necessitarem e quiserem, vocês vão fazer através desse aparelho na palma da mão. Então, agora a gente às vezes as distâncias sendo encurtadas, né? Nós dois aqui. Eu estou em Niterói, no Shopping Bay Market. Eu acabei de fazer uma visita aqui em uma das lojas do Camarão e estava no estacionamento, mas aí não tinha luz. Eu disse, bom, deixa eu subir, e eu agora estou aqui no shopping. Algum barulho, mas lamento. Não, tá perfeito. Você era já o melhor que a achou uma gente cadeirinha podia de fazer. massagem aí, né, René? Peguei uma cadeirinha de massagem aqui, só não está ligada, né? Ainda. Ainda. Ô, Renê, teríamos muito a falar, mas a proposta desse bate-bola, o nome é bate-bola mesmo, é um bate-bola mais rápido, certamente falaremos outras vezes. Estamos aí às vésperas da Olimpíada, né, Renê? E não há como não perguntar para você do futebol feminino. Você acha que dessa vez vem? A Pia mudou muito, foi corajosa ao não levar a Cristiane, ou foi desastrosa ao não levar a Cristiane? Como é que você está vendo esse momento da seleção feminina? Você que talvez seja o cara mais habilitado no Brasil para falar disso. Bom, em primeiro lugar, um comentário. Deixa eu limpar o veneno aqui, né? Porque tanto se falou da Copa América do Brasil, que era um suicídio, que ia ser um 7-1, ia ser um tapa na cara, falou-se muita coisa. Não se fala nada da Olimpíada, que vai ser jogado num país em que acabou de decretar estado de emergência. Ninguém fala nada, está tudo bem lá, aqui não estava tudo bem. Então, pronto, já limpei o veneno, vamos falar agora da seleção de futebol das mulheres. Bom, Cristiane, eu me lembro que quando eu convoquei em 2004, eu não levei a Cici. A Cici era o grande nome do futebol, não era a Marta. Era o grande destaque, né? A camisa 10. Né? A Marta estava começando, tanto que a Cici estava nos Estados Unidos. De início ela não pôde vir, ela só poderia vir uma semana antes do embarque para a Olimpíada, e eu achei que seria extremamente injusto com quem estava trabalhando tanto durante 6 meses aqui, eu trazer uma jogadora, por melhor que ela fosse, uma semana antes. E abri mão da Cici, e aí levei muita pancada, né? E acho que fiz muito bem, porque ela não estaria no ritmo que estavam as nossas jogadoras, porque elas passaram por uma preparação que nenhuma outra seleção havia
sido submetida àquela intensidade e carga de trabalho, sempre preocupados. Porque as mulheres têm que ser menos, nada. As mulheres têm que trabalhar dentro daquilo que ela aguenta, no máximo delas. Então, você não tem que pegar uma carga masculina, diminuir e dar para as mulheres. Não, você tem que testar as mulheres o máximo que elas podem fazer e aplicar essas cargas individualizadas. Isso fica até muito com o discurso de hoje, né? Que as mulheres devem chegar aonde elas podem e devem chegar. Não tem limite para as mulheres. Então, eu não levei. Eu acho que a Pia deve ter feito uma avaliação muito criteriosa sobre o desempenho da Cristiane e o desempenho das outras jogadoras. E, por uma questão de justiça, ela achou que deveria deixar a Cristiane aqui, como eu deixei a Cici, como o Filipão deixou o Romário na época. A questão do Romário não foi por questões técnicas, não foi por questão física, foram por outras questões disciplinares, alguma coisa desse tipo. Eu não a critico, acho que ela é uma treinadora extremamente inteligente, criteriosa, deve ter agido com muito critério. Eu digo o seguinte, essa eliminatória, Rodrigo, vai ser a eliminatória com o menor número de recordes quebrados. Não tenho a mínima dúvida disso, porque um ciclo olímpico de 4 anos, principalmente nos esportes individuais, você vai fazendo o início, o meio, e você tem a fase de chegada lá na Olimpíada para explodir. E isso foi interrompido quando estava quase fazendo o refinamento, o apuramento de todo mundo o ano passado. Final de 2019, estava já apurando para fazer a Olimpíada em 2020. Então, não pôde ser feito. E se isso for verdade também no futebol, eu acho que a parte coletiva vai ficar prejudicada das outras seleções. E se isso for verdade, eu acho que nós levamos vantagem, porque, tecnicamente, nós somos muito melhores do que ela. Eu tive a oportunidade de trabalhar com algumas jogadoras, jogar até pelada com elas, de seleção olímpica americana, medalhistas. A técnica delas, individual, é infinitamente menor do que a nossa, mais baixa. Mas o coletivo delas, o comprometimento, que trabalham o tempo todo. Então, eu acho que a gente aí leva uma grande vantagem, além do que a CBF vem fazendo um trabalho de ajuda, de suporte à seleção inacreditável, né? Eu acho que a seleção deve estar com 50 jogos, chegaria com mais do que 50 jogos, se não tivesse a pandemia. E eu me lembro que eu tive um jogo internacional somente contra os Estados Unidos, quando eu fui a Atenas 2004, em 6 meses. Um jogo internacional. Então, você vê a diferença que hoje em dia tem na seleção. Já que você citou aí a Copa América, quero pegar esse bonde aí e já te perguntar. A gente teve recentemente denúncias que afastaram, pelo menos precocemente, o presidente da CBF. Ele vai se defender, ninguém pode acusar sem o ônus da prova, é claro, mas, enfim, está tendo ali um rebuliço, os clubes falando na tal liga. Mas o que eu quero te perguntar é de dentro do campo mesmo. Você acha, Renê, como muita gente já disse, e aí não vai nenhum juízo de valor à pessoa, que é meu amigo pessoal, você acha que o ciclo do Tite está se encerrando na seleção, Renê? E aí eu te coloco numa saia justa ao perguntar isso, porque é um treinador, é amigo nosso, a gente sabe o tamanho do cara que é o Tite, mas uma derrota na Copa América em casa para a Argentina me parece algo que fecha um ciclo, Renê. Muita gente lê assim, eu não sei nem se eu leio assim, mas muita gente lê assim. Se ele tivesse ganho, o ciclo teria terminado? Não. Eu acho que a gente definir por uma falha de um jogador, será que se o Renan Lodge não tivesse falhado naquela bola, será que talvez não fôssemos campeões? E aí o ciclo não teria? Eu acho muito, muito radical, entendeu? Essa análise. Agora, eu vejo alguns pontos em que a gente precisa melhorar. Por exemplo, eu não consigo ver a seleção brasileira sem o Gerson.
Eu acho que o Gerson é o cara que dá o time de um time, de uma equipe. Falta isso no nosso meio-campo. Eu achei contra a Argentina o Casimiro muito solto, muito isolado ali, tendo que fazer várias funções. A parte de criação, né? O nosso jogo, dessa vez, não começou lá de trás. O nosso jogo ficou muito acelerado, chegando logo na frente. Eu gosto do jogo mais construído. Então, se você pegar as equipes que jogam futebol bonito, né? Esse jogo vem de trás, sendo construído, passa pelo meio até chegar os homens de criatividade, os homens que definem. Eu acho que nós estamos muito rápido. Nós nos preparamos para um tipo de jogo em que podia ter sido diferente, né? Aquela bola longa que a gente estava lançando toda hora é para quem marca a gente em cima, não para quem marca atrás. Então, a gente alongou uma bola com o time marcando atrás, como foi a Argentina. A Argentina, em tempo algum, fez pressão em cima do Thiago Silva, né, ou do Marquinhos, ou dos nossos dois laterais. Eu acho que se tivesse um homem encaixado entre os dois, abrindo dando quase a impressão de ter três ali, liberando mais um lateral, eu acho que ficaram os dois laterais fazendo uma linha de 4, e que talvez não fosse preciso essa linha de 4, talvez um homem mais encostado no Casimiro para contribuir. Eu gosto muito do meio-campo quando ele trabalha dobrado ali, um homem de perna esquerda e um homem de perna direita, equilibrando isso. Eu gosto muito disso. Senti falta na seleção, achei que sobrecarregamos muito o Neymar para que ele resolvesse nesse jogo. O árbitro acho que deixou dar muita pancada no jogo, teve muita pancada, teve pancada nossas também, teve pancadas nossas. Acho que o jogo ficou mais catimbado do que o normal que a gente vê. Você não vê num jogo europeu uma coisa assim. Você não vê. Vai ter gente te perguntar, René. Vai ter gente expulsa. Ele não dá as faltas de contato tão facilmente como nós damos aqui, mas, em compensação, eles não relevam e não aceitam o jogo mais agressivo, que tem intenção de atingir o adversário. Eles não aceitam isso. O contato eles permitem, mas não a agressão. E tivemos algumas agressões no jogo. Então, isso fez a temperatura do jogo ficar além do normal, né, em termos de provocação. E isso dificultou um pouco. Mas eu acho que não... Eu sou sempre a favor do ciclo, né? Vamos completar o ciclo. Eu acho que ele não tinha experiência de Copa do Mundo, agora ele ganhou experiência de Copa do Mundo. Vamos colocar que treinador? Um treinador que não tem experiência de seleção, nem experiência de Copa do Mundo. Então, eu me lembro muito bem do Mano, quando voltou das Olimpíadas e mandaram embora. Eu disse, agora que ele está sabendo o que é uma seleção brasileira, o que é conviver com a pressão de uma seleção brasileira, de uma competição internacional, manda o cara embora, esse é o cara que eu quero agora. Mas aí mandaram ele embora, trocaram tudo. Então, eu acho que essas trocas intempestivas não fazem bem, não. Não fazem bem. Eu acho que ele já tem uma noção muito grande do que ele fez. Eu acho que ele vai ter saber utilizar bem os jogadores, como está classificado já a seleção. Então, não há aquela necessidade de manter um grupo de jogador para classificar. Eu agora já posso chamar alguns jogadores pensando na Copa do Mundo, porque no início, se você observar a primeira convocação dele, a primeira convocação foi para classificar a seleção. Quem eu conheço, quem já trabalhou comigo, que vai garantir. Agora que eu já estou classificado, não vejo como a seleção não se classificar. Agora vamos começar a preparar um time para a Copa do Mundo. E o que eu lamento nessa preparação é que nós não vamos ter adversários europeus jogando contra. Nós não vamos ter. Não vai dar tempo para você ter esses adversários, porque quando terminar as eliminatórias, 6 meses depois já temos a Copa do Mundo. E aí nós não vamos ter tempo de fazer esses cruzamentos que seriam importantes para fazer avaliações
dos jogadores. Já que você está falando tanto do futebol europeu, aí a gente tem um dia a final da Copa América e no dia seguinte a final da Eurocopa, onde a gente viu, claro, eu vou falar principalmente da seleção italiana, René, que faz um ciclo de recuperação, né, e de construção da jogada, que você vem falando, como a seleção da Espanha faz, como a seleção da Inglaterra até busca fazer, talvez não tenha tantos jogadores para isso, mas a diferença, René, me parece, não só pelos canais de televisão, a diferença do espetáculo me parece gritante. Você vê um Brasil e Argentina, por mais que seja um clássico mundial, do que você vê um outro jogo ali, Inglaterra e Itália, ou toda a Eurocopa. Me parece que os jogos que envolvem os europeus são muito mais bonitos, René. Ou eu estou enganado e estou olhando com o olhar um pouco míope? Me diga lá. Não, eu vou te dar um dado bem importante para que você entenda isso. Eu, quando estava na Jamaica, a pista de atletismo da Jamaica era de primeiro mundo. Não se corria numa pista como nós tínhamos algumas pistas aqui no Brasil, que só depois da Olimpíada passamos a ter pistas de primeiro mundo, que faz diferença. Você correr numa pista preparada, você vai ter aderência, você não vai ter alguma coisa dura socando, né, o seu peito do pé, para ter dores depois no peito do pé, no seu tornozelo, no joelho. E o campo da Jamaica? O campo da Jamaica era horroroso, era horroroso. Quando chegou a última fase de classificação, o primeiro-ministro quis fazer um campo, um tapete. Eu proibi ele de fazer o tapete. Eu dizia, eu sei jogar nesse campo, os outros não sabem. Então, todos que iam jogar contra mim sentiam uma dificuldade enorme de jogar no meu campo. O problema é que a gente não dá valor ao campo de futebol aqui no Brasil. Eu, logo depois que classifiquei, virou um tapete o campo da Jamaica, porque eu queria isso no início e não me deram um tapete. Aí eu tive que jogar 3 fases de eliminatórias naquele campo. Na última, eu disse, não, agora eu já sei jogar nele. Então, o que acontece é que a gente não dá valor ao equipamento. Os nossos campos são horrorosos, cara. É muito feio. Olha o campo da Europa. A bola corre. Aqui você tem que ter 2 pensamentos quando a bola chega para você. O cara te faz o passe, aí você não sabe se ela vai chegar da mesma forma que ela saiu. Ela vai quicar, e você tem que dar uma dominada, preparar a bola. Isso faz diferença da velocidade do jogo, faz diferença o que eu venho pedindo sempre aqui na intensidade do jogo do brasileiro. Nós paramos muito o jogo, nós agora pegamos um hábito horroroso, feio, de botar a mão na cara. O cara bate no teu peito, eu boto a mão na cara, caio, rolo. Eu gostaria de ser juiz para dar cartão. O cara caiu, botou a mão na cara, eu daria um cartão para ele. Porra, nunca vi, parece que aí você levanta, o cara não tem nada. Não tem sangue, não inchou, absolutamente nada. Então nós estamos nesse ridículo. Você ataca 3 vezes um time, o goleiro cai para ser atendido, para quebrar o ritmo. Nós temos que acabar com isso. Tem que ter jogo, intensidade. E isso na Europa. Pô. Você vê alguns jogos da Inglaterra no campeonato, tem uma bola só no jogo. Porque saiu, já está voltando. Saiu, está voltando e está em jogo. Aqui, se você estiver ganhando, desaparecem os gandulas, desaparecem as bolas. É a terra dos malandros, entendeu? Nós somos muito malandros, né? E o pior é que eu vejo a imprensa, quando narra o jogo, esse foi malandro, está usando de malandragem. Não, ele está burlando. Eu que paguei para ver um jogo ali pela televisão, eu estou sendo burlado, porque eu não estou tendo o tempo de jogo que eu gostaria de ver. Aí você vê um zagueiro, o zagueiro dá um chutão para frente, esse está jogando sério. Como jogando sério? Jogar sério não é dar chutão, pô. Jogar sério é você usar a sua competência, a sua habilidade, bota no chão, sai jogando, trabalha. E aí nós ficamos com os zagueiros que são rebatedores. Zagueiro tem que zagueirar, isso que a gente ouvia. Não, o zagueiro tem que jogar, o goleiro tem que jogar, todo mundo tem que jogar, é futebol. E aí você pega todo mundo jogando lá, você fica encantado,
porque aqui a gente joga para ganhar 3 pontos. Ganhou os 3 pontos, ganhei o jogo, estou satisfeito. Não importa o futebol que eu fiz. Então, nisso aí, eu sou um pouco partidário do Fernando Diniz, quando ele tenta fazer o jogo jogado. Aí não tem resultado, cortam a cabeça do Fernando Diniz, mas eu acho que ele está dando uma contribuição muito grande. A gente vê o Bragantino agora jogando um jogo bonito, joga bonito o Bragantino. Nós vimos a contribuição do Jorge Jesus jogando um jogo bonito e querendo mais gols, mais gols, mais gols. É isso que a gente vê no futebol europeu. Né? Nós vimos agora na Eurocopa jogos maravilhosos, 3-3, né? 4-1. Então, legal. O orgasmo do futebol é o gol. Pô. Se disser para mim, olha, eu vou te dar um ingresso para você ver um jogo, vai ser 0-0, eu agradeço. Vou ficar em casa, pô. Quero ver gol, pô. Isso é a beleza do futebol, está ali no gol. Então, temos que pensar nisso. Temos que pensar na qualidade do nosso campo, a intensidade do nosso jogo, as malandragens que faz do jogo, o goleiro sendo atendido o tempo todo. Observe isso. Duvido. Eu aposto com quem quiser R$1.000 aqui. Se tiver um jogo no Brasil entre 2 equipes em qualquer divisão, que pelo menos 3 vezes os goleiros não serão atendidos sem ter absolutamente nada, 0 de problema, e eles serão atendidos. E se não tiver alguém colocando a mão na cara, no chão, aí eu dobro a aposta, eu pago dobrado. Ou a gente corrige essas coisas, ou nós vamos ficar jogando em 90 minutos, cada tempo nós vamos jogar 25 minutos. 25 minutos, a gente joga 50 minutos quando o jogo está chegando a 100 minutos, com cada 5 minutos de acréscimo agora estão dando, né? Estamos chegando a 100 minutos, a gente joga metade. Se você joga metade, a intensidade teu cardiovascular, cardiopulmonar, trabalha só a metade. Quando chega num jogo europeu de Copa do Mundo que você exige 100%, você não tem para dar. Você não tem para dar. René Simões, a proposta aqui era esse bate-papo mesmo, mas eu quero que você finalize. René Simões, técnico de seleção masculina, René Simões, técnico de Copa do Mundo, René Simões, técnico de seleção feminina, René Simões, dono de uma rede de restaurantes, a maior do Rio de Janeiro, René Simões, coaching, René Simões, pensador. René, você é um cara multifacetado e é por isso que a gente está sempre te ouvindo e aprendendo com você. Para onde vai caminhar o futebol brasileiro, René? A gente está vendo tantas e tantas mudanças. Você começou falando aí do celular, né? Que isso não é apenas que o diretor ou o presidente da Nokia disse que não era apenas um celular, né? A tua vida estava ali. Uhum. E para onde vai esse futebol, René? Se a gente caminhar, claro, junto com a modernização, junto com as coisas boas, junto com o que tem que ser feito no futebol? Bom, primeiro vamos falar do jogador de futebol, né? A gente tem que retornar o 1 contra 1. Nós perdemos o 1 contra 1, nós éramos o melhor nisso. 1 contra 1, nós éramos imbatíveis. Se um marcasse um brasileiro, já tinha sido driblado, acabou. Tinha que vir a cobertura e as peças de dominó iam caindo. A melhor forma de você quebrar qualquer sistema tático é o drible. E nós não driblamos mais. Não driblamos mais porque nós não temos mais os campos de pelada. Se nós não temos os campos de pelada e nós aprendíamos a driblar nos campos de pelada, vamos produzir esse campo de pelada nos clubes. Toda divisão de baixo devia começar todo dia com 25 minutos de uma grande pelada. Uma grande pelada. Não tem juiz, não escolho nada, junto os jogadores e digo para eles, joguem em 25 minutos. Ah, professor, mas 7 de cada lado, 10, 20? Não sei, é pelada? Na rua, como é que definia isso? Definam. Ah, vai ser gol grande ou gol pequeno? Vocês. Vai ter impedimento ou não vai ter impedimento? Decidam vocês, não tem juiz. Eles vão começar a fazer um brainstorm. Todo mundo fala um monte de besteira e depois, então, você vai pegando. Eles vão começar a criar o caos e vão encontrar a solução. Acabou os 25 minutos, para tudo, respira, bebe água. Agora vamos sistematizar o nosso jogo. Mas você vai utilizar essas soluções do caos que você vai utilizar. Agora,
Vamos começar a ensinar para ele onde é que ele utiliza isso. Ele pega dentro da sua própria área e começa a driblar, e eu vou parar o jogo e vou dizer para ele, olha, filho, aí se você perder a bola, o que vai acontecer? Ah, vou tomar o gol. Então é o local certo? Não. Então vamos utilizar nas zonas. Aqui é zona de construção, aqui é zona de destruição, aqui é zona de finalização. Entenda os pedaços do campo. Então, esse é um ponto. Outro ponto é melhorar os campos. Outro ponto é acabar de ser malandro e vamos ser profissionais sérios, trabalhar, vamos dar intensidade no nosso jogo. Esse é o ponto. Eu acho que a CBF tem que cuidar das seleções. O mundo todo é assim. Existem as ligas. Deixa os clubes resolverem os seus campeonatos, deixa os clubes resolverem a sua transmissão de televisão. Não é a CBF. A CBF tem que cuidar de seleção. E aí, enquanto CBF, ela tem que dividir o país e criar centros de treinamentos, como é na França, como foi na Alemanha. Quando a Alemanha fracassou na Eurocopa, surgiu o projeto para 2014. A França, quando fracassou, surgiu um projeto também que a França acabou em 2018 levando a Copa do Mundo. Projetos. Qual é o projeto da CBF? Vamos criar campos, futebol de 3, futebol de 7, futebol de 9, futebol de 11. A gente vê garotos de 6 anos jogando futebol de 11. Quantas vezes ele toca na bola? Como é que eu desenvolvo a técnica e a habilidade de um jogador se durante o tempo que ele está ali, ele vai tocar 3 vezes na bola? 3 vezes ele teve chance de fazer o gol e não fez. Agora, se eu diminuo o espaço, diminuo o número, ele vai tocar mais bolas, ele vai ter mais possibilidades. Quem tem que pensar isso? Quem tem que pensar isso é a CBF, os seus centros olímpicos, centros de treinamentos espalhados pelo Brasil. Esse é o ponto. A Liga, que faça um campeonato em que você possa ter mais jogos o ano inteiro para todas as divisões. Né? Como eles vão fazer isso? Basta você criar várias divisões. Nós somos um país com 200 milhões e temos 4 divisões. Se você for para a França, for para a Inglaterra, você vai ver o número de divisões que tem o futebol lá. É impressionante. Alguns chegam a ter 12 divisões do futebol. E dá para ser feito isso. Então, é pensar o futebol no seu contexto e não pensar em contexto de seleção brasileira. A CBF me dá a impressão, às vezes, nem sempre, de que resolveu o treinador, está tudo resolvido. Não, não está tudo resolvido. Resolveu os treinadores, né, que agora já tem a CBF Academy, que eu dou aula lá também, faz um belo trabalho, tem que baratear isso, tem que subsidiar, está muito caro para quem faz as licenças mais abaixo. Então, tem uma série de coisas que o futebol pode caminhar a passos largos, mas é preciso que você pense o futebol num contexto e não apenas como sendo o futebol da primeira divisão, da Série A ou da seleção brasileira. Ô, René Simões, volte sempre, eu te quero muito bem, viu? E o Brasil também. Obrigado, Rodrigo. Você é um cara excepcional. Estou me lembrando quando a gente saía de TV educativa e sentava naquela esquina, naquele pé sujo, para tomar uma cervejinha. E bater um papo, que é a coisa mais gostosa do mundo. Exatamente. René Simões, entre tantas funções que eu falei do René, o René também é comentarista de futebol. René, eu estou o René já os fez. Donos da Bola da Band. Mas estou com saudade do campo, rapaz. Eu acho que você devia voltar, René. Fosse eu um diretor de futebol, te contrataria, viu? Um dia eu chego lá, apesar que eu não sei se eu tenho vontade de ser um diretor de futebol. Mas é isso, René, muito obrigado. Eu acho que você é um cara que ajuda o futebol brasileiro a pensar, né? A gente conversa disso há muito tempo e o futebol brasileiro ele precisa ser pensado. Essa metáfora que você fez aí, trocou o técnico da seleção, já cumpriu todo o papel. Talvez seja a metáfora mais perfeita que eu já tenho ouvido. A CBF, ela tem, não só a CBF, como os clubes, as federações, a futura liga, se é que haverá uma liga, eu acho que isso não tem mais volta, acho que haverá de uma maneira ou de outra, ou ligas, enfim. Eu acho que precisam pensar o futebol, né? Não basta chegar e jogar, precisam pensar o futebol para que o futebol seja, aí sim, melhor jogado. Muito obrigado, René Simões. Ficaria aqui uns 10 dias conversando com você. Rodrigo, esse pensar, eu sempre uso do pensamento crítico. Todos nós temos que ter o pensamento crítico.
O que é o pensamento crítico? Ele tem divisões, não é só criticar. O pensamento crítico é observar, perceber, questionar, refletir e compartilhar. Se você tiver esse pensamento crítico, você tem uma linha que pode ajudar. Um abraço grande para você. Obrigado, Renê.